Na nossa vida de torcedor, a gente tem jogador que a gente idolatra, tem jogador que a gente gosta, né? Tem jogador que a gente admira, tem jogador que faz gol importante ou que salva um gol importante. E às vezes, infelizmente, alguns desses jogadores partem de maneira trágica, muito antes do combinado, como diria Rodrigo Rodrigues, o saudoso Rodrigo Rodrigues. E é sobre isso o vídeo de hoje. Vamos fazer 5 homenagens a 5 jogadores que partiram cedo demais. Fala galera, tio Ale aqui na área. Vamos fazer uma homenagem a 5 jogadores que partiram cedo demais e eles não são do Fluminense, né? A gente já tem um vídeo que vai ficar no card no final desse vídeo, então assiste lá também, assiste esse vídeo todo e depois vê o outro vídeo de 5 jogadores tricolores que eu vi jogar e que partiram. E agora nós vamos começar com um jogador que poderia ser um dos grandes ídolos do Internacional de Porto Alegre. Eu falo de Maicon Librelato, o menino que nasceu em 1981 em Santa Catarina, na cidade de Orleans, né? Nasceu no dia 30 de março de 1981, começou no futsal em sua cidade, né? Já brilhando, fazendo muitos gols, foi contratado pelo Criciúma, né? Para o Sub-20 no primeiro momento, onde também se destacou. Em 2001 subiu ao profissional do Criciúma, foi artilheiro do campeonato catarinense e vice-campeão catarinense e despertou o interesse do Internacional. O presidente, à época, Fernando Carvalho, foi lá e contratou o Maicon Librelato por R$850 mil, mais o empréstimo de 4 atletas para o Criciúma. Maicon Librelato foi então para o Internacional, onde se destacou. Né? Ele era um jogador muito tranquilo dentro e fora de campo, muito introspectivo, né? Mas se destacou no Internacional, né? Com 28 partidas, sendo 20 como titular, marcou 10 gols, deu uma assistência e teve 1.727 minutos. O Maicon Librelato foi o herói da permanência, um dos heróis da permanência do Internacional de Porto Alegre na primeira divisão no ano de 2002, fazendo um gol contra o Paysandu lá no Pará, que garantiu a permanência do Colorado na Série A. Infelizmente, 11 dias depois, Maicon Librelato saiu com seus amigos de carro, uma Ford Ranger, e sofreu um acidente, né, no dia 28 de novembro de 2002. Né, o carro derrapou, bateu num poste, capotou e caiu dentro da água, de cabeça para baixo, e o Maicon Librelato teve uma parada cardiorrespiratória e não conseguiram socorrê-lo a tempo de manter a sua vida. A segunda homenagem que eu gostaria de fazer é um ponta esquerda que eu vi jogar nos anos 80, né? O Edivaldo, jogou pelo Atlético, pelo Palmeiras, pelo São Paulo e pela seleção brasileira. Edivaldo Martins da Fonseca, ou simplesmente Edivaldo, nasceu em Volta Redonda, Rio de Janeiro, no dia 13 de abril de 1962. Ele que era apelidado de Papagaio e de Pepe Legal, né? Um grande finalizador com a canhotinha dele, um cara rápido, com bom drible, né? Ele iniciou a sua carreira futebolística jogando na Uzipa, em Patinga, em Minas Gerais. Aos 11 anos foi rejeitado pelo Cruzeiro e aos 12 foi para o Galo. O Galo no Dente de Leite, onde ficou no time de aspirantes, não teve uma chance principal porque tinha um cara chamado Éder Aleixo como principal. Em 83 ele foi emprestado por Taquaritinga, né? Depois voltou para Belo Horizonte. O Éder tinha saído do Atlético Mineiro, né? E pelo Atlético Mineiro o Edivaldo conquistou os títulos de 1985 e 1986. Foi levado por Tele Santana para compor a equipe que disputou a Copa do Mundo de 1986 no México. Eu me lembro muito bem disso, eu tinha 15 anos, né? E foi um dos 6 jogadores que lamentavelmente não entraram em campo, né, entre os 22 jogadores levados. Ao todo fez 3 jogos pela seleção brasileira. Aí foi contratado pelo São Paulo por 8 milhões de cruzados à época, em abril de 1987. Já estreou marcando gol, no empate em 1-1 contra o Botafogo de São Paulo, lá em Ribeirão Preto. Pelo clube São Paulino, pelo tricolor, atuou em 3 temporadas, totalizando 123 jogos e 26 gols, e conquistou o Paulista de 87 e 1989. Também jogou no Puebla do México e no Palmeiras, marcou 4 gols em 22 atuações
em 1991. Ainda retornou para o Galo em 92, né, antes de ir para o Japão, para o Gamba Osaka, né, e ainda fez, mas ao total, né, no Atlético, 164 jogos e marcou 27 gols, voltando ao Taquaritinga em 93. No fim de 1992, o Edivaldo estava muito feliz ao assinar contrato com o Panasonic, mas acabou voltando para o Taquaritinga em 1993. Porém, antes de retornar e de reestrear pelo Taquaritinga, no dia 13 de janeiro de 1993, aos 31 anos, o Edivaldo sofreu um acidente fatal na rodovia Castelo Branco, no município paulista de Boituva, né, quando o seu carro bateu na traseira de um caminhão carregado por lenha. Os seus familiares ainda tentaram processar a Fiat, entendendo que o acidente tinha sido causado por uma falha no Tempra, o carro do Edivaldo, mas não conseguiram sucesso nesse pleito judicial. O fato é que no dia 13 de janeiro de 1993 acabava ali a carreira e a vida de um bom ponta esquerda que foi para a Copa do Mundo, embora não tenha entrado em campo, que ganhou títulos pelo São Paulo, que fez gols por Palmeiras, por Atlético, pelo São Paulo, e morria Edivaldo. Um grande abraço e meus lamentos eternos, a força, à família, aos amigos, aos torcedores de Palmeiras, de Atlético, de São Paulo, pela passagem em 1993 do Edivaldo. A terceira homenagem que eu gostaria de fazer também é um jogador que também passou pelo Palmeiras, passou pelo Botafogo e estava no Paraná quando a tragédia o acometeu. Eu estou falando do zagueiro Wagner Bacharel. Wagner de Araújo Antunes nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de dezembro de 1954. Era conhecido como Wagner Bacharel e tinha a qualidade da raça em campo, né? Era um zagueiro muito vigoroso, muito forte, às vezes batia até na mãe, mas era um zagueiro que jogou por Palmeiras, por Botafogo, pelo Guarani e pelo Paraná, né? Ele foi nascido e criado em Madureira e começou a jogar na escolinha do Botafogo, né? Atuando como meia, não como zagueiro, né? E chegou até o juvenil. Em 74 ele se transferiu para o Madureira, onde se sagrou campeão da categoria e se profissionalizou. Foi a revelação do Campeonato Carioca de 75 e convocado para a Seleção Brasileira de Novos daquele ano. Em 76 defendeu o Volta Redonda. Depois, pelo Joinville, ganhou os campeonatos catarinenses de 78, 79 e 80. Foi tricampeão catarinense pelo Joinville. Em 79 foi vice-artilheiro do clube, com 10 gols. Ainda em 80 passou 8 meses no Internacional de Porto Alegre. Em 81 atuou pelo Cruzeiro, onde marcou 6 gols no Campeonato Mineiro daquele ano. Em 82 voltou ao Juventude, onde novamente disputou lá o Campeonato Catarinense e foi para o Palmeiras, contratado por 30 milhões de cruzeiros. E se transformou num dos maiores jogadores da equipe nos anos 80. Estreou contra o Misto do Mato Grosso, uma vitória por 3-0 em 83, e alcançou um recorde que perdurou até o ano de 2022, junto ao zagueiro Márcio, no seu último ano na equipe palmeirense, ficando 1.148 minutos sem serem vazados. No Alviverde, formou dupla com Luiz Pereira, disputou 261 jogos, marcou 22 gols e foi vice-campeão do Campeonato Paulista de 1986. Ficou no clube até agosto de 87. Em 87 foi comprado pelo Botafogo por 2,5 milhões de cruzados, onde atuou com a mesma regularidade. Era um zagueiro muito, muito bom, muito regular e muito confiável, o Wagner Bacharel. E acabou mas mesmo assim acabou não se firmando no clube de General Severiano. Foi vendido ao Guarani em março de 88 por 2 milhões de cruzados, onde foi vice-campeão paulista em 88. Durante o segundo semestre de 88 e o ano de 89, o Wagner passou por Fluminense e passou por Vila Nova. Sinceramente, eu nem lembrava da passagem dele pelo meu Fluminense, de tão rápida que foi. E foi para o Paraná Clube, onde chegou em dezembro de 1989, fazendo parte do primeiro elenco do time, além de ser o capitão. O Paraná, que é uma junção de 2 clubes paranaenses, o Pinheiros e o Colorado, se eu não me engano, e o Wagner foi jogar no Paraná Clube. Na tarde do dia 14 de abril de 1990, no jogo entre Paraná Clube e Esporte Clube
Campo Mourão pelo Campeonato Paranaense, Wagner dividiu uma bola aérea com o jogador Charuto, zagueiro adversário, e ocorreu o tão apavorante choque de cabeças. Imediatamente o jogador do Paraná foi atendido e, como reclamou de dores, foi removido para um hospital na capital paranaense. 2 dias depois recebeu alta médica, porém retornou ao mesmo hospital horas depois de sua saída, agora com mais dores, né, de cabeça, e após uma tomografia foi constatada uma fratura no crânio. Com a piora de sua saúde foi transferido para outro hospital no dia 19 e o Wagner Bacharel morreu aos 35 anos no dia 20 de abril de 1990, 6 dias depois do choque com o jogador Charuto no Hospital Evangélico de Curitiba. O óbito foi causado por edema cerebral resultante da fratura. Wagner Bacharel fez parte do primeiro grupo de jogadores do Paraná Clube, né? Uma situação extremamente lamentável, né? O zagueiro chegou a ter alta, né? E poucas horas depois de ter alta retornou de novo com dores e só aí fizeram uma tomografia onde atestou a fratura do crânio. Um grande zagueiro, um zagueiro não era um craque, mas era muito vigoroso, muito importante para os seus times, e faleceu aos 35 anos, né? Uma força grande aí para toda a família, para toda a torcida do Paraná, Botafogo, Palmeiras, pela perda do Wagner Bacharel em 1990. A quarta homenagem que eu quero fazer, né, a quarta lembrança, o quarto jogador que partiu cedo demais, era um craque, era um craque, tem alguns gols antológicos pela Portuguesa, né? Jogou também no Grêmio, jogou pouco tempo, mas também jogou no Vasco, e eu estou falando sim dele, Denner Augusto de Souza, nascido em São Paulo em 2 de abril de 1971. Foi um jogador brasileiro extremamente habilidoso, que começou na Portuguesa, enlouquecendo os zagueiros. Tem um gol dele contra o Santos, que é uma coisa absurda, se eu não me engano, narrada pelo saudoso Silvio Luiz. O Denner era simplesmente genial, né? Mas genioso também. Em 1987, por exemplo, Denner foi detido junto com outras 5 pessoas e levado para a 9ª Delegacia de Polícia no Carandiru, zona norte da capital paulista. Nos arquivos do processo do Judiciário de São Paulo consta o seguinte relato no boletim: o menor foi orientado e advertido e convidado para uma vez por mês aparecer na divisão de apoio ao menor da comunidade de Posto Norte, frente ao exposto, considerando que o menor é primário, não denota vivência infracional. Pareceu-nos sincero ao discorrer de seu relato de que não participou do ato de furtos e danos, demonstra ser oriundo de uma família de boa índole, onde os membros são ativos, não permaneceu em nenhuma unidade da FEBEM. Então o Denner era genioso, né? Então, em 1982, aos 11 anos, o Denner entrou pela primeira vez no estádio do Canindé para defender a equipe mirim da Portuguesa de Desportos. 4 anos mais tarde, em 86, teve que abandonar o sonho de fazer carreira no futebol para ajudar a mãe nas despesas de casa. Em 88, voltou a treinar nas categorias de base da Portuguesa de Desportos, após uma passagem frustrada de 2 meses pelo São Paulo. Olha o que o São Paulo perdeu. O treinador José Wilson, na época treinador da equipe sênior, rapidamente promoveu o jogador à categoria profissional. Durante 3 anos, Denner treinava entre os profissionais e ainda jogava nos júniores. E foi assim que levou a Portuguesa ao primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1991, sendo no fim eleito o melhor jogador do torneio. No ano anterior, a equipe havia se sagrado campeã paulista sub-20 com praticamente o mesmo elenco. Seu primeiro jogo no profissional ocorreu em 14 de outubro de 1989, na derrota por 2-1 para o Grêmio, lá em Porto Alegre. Ao fim da partida, o ex-lateral do Grêmio, o Alfinete, foi até o jovem Denner e pediu para trocar a camisa. Poxa, estou estreando hoje, sou do juvenil ainda, não tenho dinheiro. Se te der a camisa, vou ter que pagar 500 pau em outra, revelou o Alfinete, a frase dita pelo Denner para ele para não trocar a camisa. Em 1991 fez o gol que é considerado o mais bonito da história do Canindé, que eu falei agora há pouco, em uma partida válida pelo Campeonato Paulista entre Portuguesa e Inter de Limeira. Aliás, não é esse, né? O outro que eu falei era contra o Santos. Denner arrancou antes do meio-campo, driblou 3 rivais e incontáveis buracos no gramado que fazem a bola perder completamente a direção e tocou na saída do goleiro. Em 93, Denner foi emprestado por 3 meses ao Grêmio, onde foi campeão gaúcho em 93, seu primeiro título como profissional. Daí ele retornou para a Portuguesa, né, ao fim do empréstimo, e disputou o Campeonato Brasileiro de 83,
né, e a Portuguesa terminou na nona, não, 93, perdão, e terminou na nona colocação. Pela Portuguesa ele disputou 141 jogos e marcou 24 gols com a camisa da Luz. E a partir daí ele foi para o Vasco da Gama em 1994. O jogador foi novamente emprestado, né, agora para o Vasco, e teve boas atuações, foi campeão da Taça Guanabara daquele ano. Durante uma excursão do Vasco pela Argentina, comeu a bola amistoso contra o New Old Boys e recebeu elogios até de Maradona, que fez questão de cumprimentá-lo ao fim da partida. Porém, em 17 de abril de 1994, ele fez a sua última partida, o último jogo do Denner, foi no empate em 1-1 contra o meu Fluminense, válido pelo quadrangular final do Campeonato Carioca, onde o Vasco se sagrou campeão, depois ganhando de 2-0 contra o próprio Fluminense, e o Denner foi expulso, né, naquela partida que foi a última dele. Né? Então o jogador atuou no dia 17 de abril e no dia 19 de abril, 2 dias depois da partida contra o Fluminense, ele faleceu num acidente de carro. Né? Na época, ele sofreu um acidente quando voltava de São Paulo, né, e tinha se reunido com os dirigentes da Portuguesa e do Stuttgart da Alemanha. Né, ele seria vendido para o Stuttgart da Alemanha, e no retorno para o Rio, o seu Mitsubishi Eclipse se chocou contra uma árvore e o Denner morreu porque estava deitado no banco e com a pancada o corpo dele se moveu e ele foi esganado pelo cinto de segurança, infelizmente. Então, 1994, um ano trágico, poucos dias depois da morte do Denner, tem a morte do Ayrton Senna, e o Denner deixou, vamos dizer, o Denner deixou uma lacuna que jamais vai ser preenchida, né, de saber o que seria o Denner, né, se não tivesse acontecido aquele acidente, até onde ele chegaria. Bola para ir longe demais ele tinha. Para mim era mais jogador que o Ronaldo, era mais jogador não tão genial como o Ronaldinho, mas mais objetivo que o Ronaldinho Gaúcho, mais jogador que o Neymar. O Denner era absolutamente absurdo como jogador e infelizmente partiu em 1994. E para terminar esse vídeo, a quinta homenagem a um jogador que eu não me lembro de vê-lo jogar, mas eu me lembro exatamente do dia que ele morreu. Eu era criança quando eu soube da notícia pelo rádio da morte do Geraldo Assoviador, cracaço de bola do Flamengo, para muitos melhor que o Zico, para outros no mesmo nível que o Zico, e que jogaram os dois juntos, né, Geraldo e Zico. Geraldo Cleófas Dias Alves nasceu em Barão de Cocais, 16 de abril de 1954, né, conhecido como Geraldo Assoviador. Foi uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos anos 70, jogou no Flamengo de 1973 a 1976, fazendo 168 jogos e marcando 13 gols. Né, pela seleção brasileira, atuou em 7 partidas, não marcou nenhum gol, mas deixou seu talento absurdo, né, para toda a torcida do Flamengo. O contemporâneo do Zico, Geraldo começou sua carreira nas divisões de base do Flamengo, no final dos anos 60, e morava nas dependências do clube no Morro da Viúva. Um dia o treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, velho Lobo, descobriu seu futebol em um dos treinos do juvenil. No dia seguinte, Zagallo trouxe o garoto assoviador para treinar com o elenco principal. Com o clube, o Geraldo foi campeão da Taça Guanabara de 73 e campeão carioca de 74. Segundo o almanaque do Flamengo, de Clóvis Martins e Roberto Assaf, Geraldo disputou 168 partidas, como eu falei, com a camisa rubro-negra, com 94 vitórias, 40 empates, 34 derrotas e marcou 13 gols. O Geraldo ele foi fazer uma cirurgia, né, para a retirada das amígdalas, que eu fiz na proximidade dele em 1976. Né, e a operação foi a contragosto. Né, a operação foi agendada para o dia 25 de agosto de 1976. Porém, por questões burocráticas, Geraldo só foi internado no dia seguinte, desfalcando a equipe que jogaria no dia anterior contra o Fortaleza, em Fortaleza, perdão, contra o Ceará. Então, Geraldo deu entrada no hospital Rio Cor, em Ipanema, para retirar as amígdalas, aproximadamente às 7 horas da manhã do dia 26.
Pouco depois, o médico otorrinolaringologista Wilson Junqueira iniciou os procedimentos e aplicou anestésico local. 20 minutos após a cirurgia, Geraldo se sentiu mal e seu coração parou. A equipe médica tentou reanimá-lo com injeções e choques elétricos. Às 10h30, Geraldo sofreu uma segunda parada cardíaca e faleceu, vitimado por um choque anafilático causado pela anestesia. Essa é uma morte que é o meu primeiro contato com a morte, né? Na minha vida eu tinha 5 anos, quando eu soube pelo rádio e depois o burburinho na vila que eu morava, no Rio, no Meier, lá na rua Fábio da Luz 386, e o Geraldo, aos 22 anos, recém-completados, né, em abril, ele morre em 26 de agosto, era um talento absurdo, e partiu por conta de um choque anafilático em função da anestesia. Então é isso, galera, 5 jogadores que poderiam ter brilhado ainda mais, mas que partiram cedo demais. O meu abraço à família dos 5, aos torcedores, aos fãs, né, que certamente até hoje não esquecem desses 5 craques da bola que partiram cedo demais. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.